in this computer. Aí, ó, falando inglês já. Essa é a... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados e renovareis a face da terra. Ó Deus que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Vamos fazer a leitura do Evangelho da missa de hoje, que está no capítulo 13 de São Lucas, e os versículos são de 31 a 35. Eu vou ler o de 31 a 35, vou fazer só o comentário dos dois últimos versículos, porque já dá uma matéria breve, mas suficiente para esse comentário que nós vamos fazer agora. No mesmo dia, chegaram alguns dos fariseus, dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Disse-lhes ele: ide dizer a essa raposa: eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Eis que vos ficará deserta a vossa casa. Digo-vos, porém, que não me vereis até que venha o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Pensava que esses dois últimos versículos, em que Nosso Senhor utiliza a imagem da galinha que cuida dos pintinhos. Esse cuidado de Deus, e especificamente o cuidado de Nosso Senhor com a casa de Israel. E esse comentário do Evangelho, ainda que está se referindo ali naquele locus, naquele momento, a todos aqueles habitantes de Israel, e que uma parte dessas pessoas não acolheram a doutrina de Cristo, não receberam bem, com docilidade, aos toques do Espírito Santo, aos ensinamentos de Cristo. E nós sabemos que a imagem da galinha com seus pintinhos é muito gráfica, porque ela como que adoece. Santo Agostinho utiliza essa imagem na sua pregação, nos seus comentários dos evangelhos, especificamente o Evangelho de São João, uma passagem muito bonita, que Santo Agostinho mostra que Jesus Cristo, nosso Senhor, tem um cuidado por cada um de nós, por cada um dos homens, e nos acolhe como uma mãe. Tem esse verdadeiro cuidado e adoece realmente, não é? Essa figura tão enternecedora de uma mãe que fica doente pelos seus filhos, que se dá aos seus filhos. E assim é a figura e a imagem que Cristo quer passar para todos nós, esse cuidado. E se discorrermos um pouquinho mais, essa mesma figura, eu não sei se é no mesmo momento, porque o evangelho aqui no caso que nós lemos é de São Lucas, mas há outro evangelho que narra aquela pergunta dos apóstolos, quando dizem, estão passando por aquela montanha em frente ao Templo de Jerusalém, onde estão as muralhas. Quem vai em Israel pode ver isso
daquele templo que está construído lá, o lugar em que Jesus Cristo chorou. Jesus fledet. Então se diz assim, das lágrimas de Cristo derramadas sobre Jerusalém, quando os apóstolos perguntam, olha que beleza são essas construções, olha como reluzem à luz do sol. E Jesus Cristo começa a chorar e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, pois passado um tempo não sobrará pedra sobre pedra. E Jesus Cristo chora. Ali quem vai a Jerusalém tem uma vista magnífica de um altar e de uma janela que se vê o que resta das muralhas e de onde estaria o templo de Jerusalém. E ali é que Cristo chorou. Chorou sobre Jerusalém porque ele dizia que como Deus os acolhe como uma galinha aos seus pintinhos e não recebestes a mensagem do Senhor. E nós? Nós podemos pensar também como é que nós estamos correspondendo a tantos, vamos usar a palavra, desvelos, de desvelar, de carinho, de atenção de uma mãe, que a cada um de nós, porque Deus nos trata um por um, com nome e sobrenome, cuida de cada um de nós, nos destina graças convenientes, graças especiais, graças para a nossa conversão, cuidados específicos. Ainda que haja dificuldades na nossa vida, Deus retira dessas dificuldades todo o bem. Quanto Deus tem feito por nós. E eu arremato com o caminho um chamado de atenção de São José Maria que nos faz pensar em corresponder. Cada um de nós temos que pensar na nossa oração, seriamente, como venho correspondendo aos chamados de Deus, às graças de Deus, para que essas graças não caiam em vão, como diz São Paulo. O ponto de caminho que eu gostaria que vocês anotassem, depois levassem à oração, que é instigante e pode ferir a nossa alma, ferir no bom sentido, para que iniciemos ou retomemos o caminho de santidade. Ponto 242. Está no capítulo de exame de consciência. Quanto não devo a Deus como cristão? A minha falta de correspondência perante essa dívida tem me feito chorar de amor. Chorar de dor de amor. Mea culpa, minha culpa. Aí arremata São José Maria para que a gente pense na nossa oração e faça exame. Bom é que vás reconhecendo as tuas dívidas, mas não te esqueças de como se pagam com lágrimas e com obras. Hoje nós temos o desafio de falar de otimismo. Como ser otimistas? Como conseguir, no dia a dia, irmos por essa vereda do otimismo? Mas que é uma vereda íngreme. Não é fácil ser otimista. Não estamos falando do otimismo nécio. Longe disso. Ninguém pode pensar que a vida cristã é cheia de facilidades, tudo bem bom, tudo vai dar certo como se fosse um elixir, como se fosse um remédio de uma frase bonita que passa por cima de todas as dificuldades. Não, é um otimismo realista, objetivo, fundado em quê? Numa virtude teologal, numa virtude que deve ser para nós tão gorda. Nosso padre, São José Maria, costumava dizer que tinha uma fé, nessa imagem sugestiva, que tinha uma fé tão gorda, mas tão gorda, que poderia até se cortar. Tinha uma fé forte, uma fé disciplinada, uma fé disposta à entrega. Cada um de nós tem que pensar num otimismo fundado na fé. Uma fé operativa, não uma fé frouxa. Nós temos que ter uma fé
montada, apoiada no operibus credite, traduzindo, acreditai nas obras. Vamos pensar um pouquinho em cada um de nós. A nossa vida de fé é uma fé operativa? Há uma fé que se verifica através das nossas obras de fé, porque fazemos um apostolado, porque olhamos para as dificuldades como a mão amorosa de Deus que permite a cruz, e a cruz é sinal de predileção a todos nós. Sim, prediletos de Deus. É preciso saber encontrar a Deus nas pequenas agruras, nas pequenas dificuldades de cada dia. E essa vida espiritual, vida do interior, será uma vida escondida com Cristo em Deus. A força de nos unirmos e amarmos a cruz de verdade. Procurar, encontrar, tratar e amar a Cristo. E um sinal da presença de Cristo na nossa vida é a presença da cruz. Puxa, mas Paulo, você tem que falar de otimismo e está me falando de cruz. Topar a cruz de cada dia, pois um otimismo fundado na fé que nos leve a lutar contra todas as dificuldades. Por meio das montanhas, através das montanhas, as águas transbordarão e passarão, mesmo que haja dificuldades, montanhas, tanto das nossas misérias, montanhas pelo tamanho das nossas misérias, ou dificuldades que nos pareçam intransponíveis, nós podemos lembrar que com a fé, nós transportaremos essas águas, a imagem sugestiva da água que vai vivificar tantos lugares para fazer frutificar todas as sementes, ela ultrapassa as dificuldades, a graça divina, ela supera absolutamente tudo. Então, um homem de fé, se tivesse uma fé pequena, ainda que fosse de um grãozinho de mostarda, que é a menor das sementes, vai se transformar naquela grande hortaliça, e lá, diz Nosso Senhor, que vem aninhar os pássaros. Então, da mesma forma, uma pessoa que tem uma fé vigorosa, uma fé apoiada no Senhor, terá essa grandeza de coração e um otimismo grande, uma objetividade real. Então, somos capazes de olhar diante de uma dificuldade, como aquela história que por vezes utilizamos, né, no dia a dia. Uma pessoa pode estar uma garrafa de vinho muito bom, ela estando ali na metade, há pessoas que enxergam a garrafa meio vazia e outros enxergam essa mesma realidade de uma forma positiva, tá? Meio cheia, tá? Olha pela outro aspecto. Nós temos que ser capazes. Essa palavra capazes, utilizar no bom sentido, nós somos capazes, na medida que estamos unidos a Cristo, nós podemos superar todas as dificuldades. A nossa fortaleza, que acaba sendo também reforço para o nosso otimismo, fundado na fé, ela tem a sua fundação aonde? Na união com Cristo. Então, fortalece a nossa fé, ao fortalecer a nossa fé, vivemos de uma forma alegre, otimista, com serenidade, superando as dificuldades. Como? Com amor a Deus, com sentido de fé e olhando as situações com perspectiva muito positiva. E como podemos ter essa visão positiva? Essa visão positiva, que não é o otimismo nécio, mas um otimismo realista, um otimismo apoiado numa realidade divina, porque Deus conta com a nossa fé para que a gente supere as dificuldades que for no ambiente familiar. Não sei, no ambiente profissional eu não consigo matizar aqui, mas cada um terá suas dificuldades profissionais, as dificuldades familiares ou dificuldades na educação dos filhos. Alguma preocupaçãozinha que nós temos ultimamente, que se não é objetiva, pode estar ocorrendo que a nossa soberba, né, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, se encarrega de atrapalhar a nossa vida, que podia ser tão feliz, e perdemos a alegria de bobeira, por pura bobeira. Ficamos ali depressivos, chateados, tristes, amuados. Isso temos que dizer, show, fora.
fora com tudo isso, sentido de fé, vida de oração. E por aí que nós temos que crescer e desenvolver o nosso otimismo. Esse otimismo deve ser objetivo, realista. Agora, uma pessoa pode dizer que um tecido, que estamos fazendo uma análise, por exemplo, de um ferimento, numa lupa ou no microscópio, vamos pensar numa lupa. Quando se olha uma ferida numa lupa, está vendo objetividade. Mas, no entanto, a lupa faz com que aquela dimensão da ferida, tudo vira ferida. Então, uma pessoa que está diante dos problemas, obcecado com aquilo e perde a serenidade, é como uma lupa vendo uma ferida e transforma tudo em ferida. Então, vamos procurar que, com visão de fé, nós alarguemos o nosso horizonte. Então, vamos pensar nisso. Uma visão de fé, que é uma visão de cima, melhor ainda, uma visão segundo o olhar de Deus. Ou ainda, uma visão que podemos chamar de visão sobrenatural. O que é a visão sobrenatural? Um olhar sobre as coisas, a família, o trabalho, a doença, o apostolado, com um olhar divino. Esse olhar de Deus é um olhar contando com Deus, contando com a graça de Deus. Então, vamos procurar nos examinar se realmente a nossa atitude no dia a dia está sendo de não ficar extremamente focados no lado negativo ou tão absorvidos, quer dizer, tão focados no aspecto ruim nas coisas, das dificuldades que nos ocorrem e percamos essa visão de conjunto, que mais do que visão humana de conjunto, que uma pessoa, um empresário, pode ter muita visão de conjunto, mas nós estamos falando não simplesmente de uma visão empresarial humana, de capacidade de visualização, onde as pessoas têm dificuldade de ver, nós temos que ver com os olhos de Deus, ver ao longe, onde ninguém está vendo, porque por amor a Deus e por sentido sobrenatural. Portanto, procurem meditar nessa semana e na próxima mais sobre a vida de fé e do otimismo, que tem as suas raízes, monta raízes, né? Desenvolve essas raízes sobre esse sentido da fé. E o outro aspecto dessa objetividade, de um otimismo realista, objetivo, mas sem perder essa visão de conjunto, é aquela outra imagem muito boa, quando uma pessoa está tão rente, tão perto de um obstáculo, de um muro, já não enxerga mais nada. Se nós nos encontramos em algum momento na vida profissional, na vida familiar, ou com relação aos nossos defeitos, não vai dar, eu não sei o que acontece, não vai dar, eu não consigo. Não existe essa palavra não consigo. O nosso é começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. É isso que a santidade está, sobretudo, em começar e recomeçar. Quantas vezes formos mais otimistas, fundados na fé, nós vamos ter muito mais serenidade e alegria na condução dos nossos problemas, enxergaremos melhores soluções, teremos mais criatividade, mais inovação, né? Com esse sentido sobrenatural. Portanto, ganhar perspectiva sobrenatural, com visão de Deus, e ganhar também esse olhar com uma certa distância, porque uma pessoa que está distante desse muro pega um pouco de perspectiva, talvez veja alternativas de saída à direita, à esquerda, ou pular aquele obstáculo, encontrará uma solução dentro da perspectiva sobrenatural. Nós sabemos que tudo nessa vida, diz um ponto de caminho, menos a morte, tudo na vida acaba tendo solução. E a morte, nós sabemos que é vida. Vida sobrenatural. É uma ocorrência na vida de um filho de Deus e que passa para outra vida e vai descansar e unir-se definitivamente ao Supremo Bem. E nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem ninguém tem ideia do que Deus tem preparado
para aqueles seus filhos que o amam. Essa visão de fé é, portanto, fundamental para sermos otimistas. Não sei se estou repetindo demais, repisando, mas o otimismo exige fé, podemos falar uma vez, outra vez fé, e fé operativa, que se fundamenta na união com Deus e na vida de oração, na vida sacramental. Uma pessoa que vai à missa e comunga, no sentido de fé. Estou me lembrando agora, não preparei assim, mas me lembrando agora da biografia desse supernumerário que faleceu começou o processo de beatificação, Marcelo Câmara. Ele, quando vinham dar a comunhão no hospital, já naquele período que ele estava com uma doença bastante grave e teria depois o desfecho, aquele desfecho que conhecemos, e com uma alegria imensa recebia todas as suas dores e sempre tinha uma visão positiva da vida, mas uma vida completa, uma vida humana e sobrenatural. Já tinha esse horizonte muitíssimo grande de perspectiva da visão beatífica, da visão de Deus, da visão do céu. E quando vinham a dar a comunhão para ele, que era um grande amigo do movimento que ele participava também, o movimento de Emaús, um amigo dele que era ministro extraordinário da Eucaristia, quando esse amigo fazia as orações, ele levantava a hóstia e depois ia entregar, ele pedia assim, dá-me um tempinho para eu poder adorar a Cristo. Dá-me um tempinho. Isso é na biografia dele. Mas, por vezes nós podemos estar perto do sacrário, ao receber a comunhão, procurar preparar-nos melhor. E o nosso otimismo será um otimismo forte, um otimismo tenaz, um otimismo que não se paralisa diante das dificuldades. Não se paralisa. Só deixa eu olhar aqui no meu celular, vai que tem alguém que está precisando de alguma... Certo, o Chacon está dizendo que não está conseguindo entrar. Bom, então, vida de fé, cuidado da nossa vida de fé, não descuidarmos, não descuidarmos de estarmos assim unidos ao Senhor pela fé. Essa visão de fé permite compreender umas coisas que talvez a falta dela nos faz sofrer muitíssimo, sofrer por motivos humanos. A perda da falta de sentido, da dor. Então, tudo quanto nos acontece, nós conseguimos enxergar que é para bem, que Deus dos males tira bens, e dos grandes males, grandes bens. Se nós consideramos a nossa filiação divina, apoiamos solidamente o nosso otimismo numa base sobrenatural. Considerar a filiação divina todos os momentos, em muitas circunstâncias do dia. E a consideração da filiação divina é perceber-se filho de Deus, palpar-se filho de Deus, saber-se filho de Deus. Não sei como é que se pode explicar isso, às vezes nós temos que meditar isso muitas vezes. Perceber-se, olhar-se, tocar-se, palpitar-se como filho de Deus. Não pode ser uma ideia simplesmente teológica, cerebral. Nós temos que ter uma afetividade conectada com a filiação divina. Sou filho de Deus. Como aquele rapaz que diz lá em Caminho, São José Maria, que quando saía da universidade, estava indo por aqueles corredores, ele falou assim, puxa, me sinto soberbo cá por dentro, pensando, sou filho de Deus. E dizia assim, será que isso daí não é um pecado? Continuar fazendo isso? Sou filho de Deus, me senti assim, estufado por dentro. E São José Maria diz, não tem problema. Estimule, cresça nessa perspectiva, nessa percepção da filiação divina que te dá essa grandeza da fé. E sim, lute para transformar a sua fé em obras de verdade, de caridade, de luta interior, de melhora contra os nossos defeitos, de ser um bom pai de família, uma família num contexto do lar luminoso e alegre. E quantas vezes essa visão de fé
Uma pessoa teve fracassos, né? Pois o que é um fracasso? Pois não há fracasso nessa vida. Não há fracasso. Nós podemos transformar das quedas em impulso, tirar das quedas impulso, da morte e vida. Sempre recomeçar uma vez e outra vez. Não caímos no masoquismo. Nós caímos numa vida de fé, por amor a Deus, e sem desânimo, sem desalentos, sem que ocorra aquela tentação diabólica, que eu não sirvo, não vai dar, é assim mesmo, eu estou num abismo. Não existem esses abismos. Baseados na fé, nós podemos crescer e crescer e muito. Quando te entregares, diz São José Maria, a Deus, quando te entregares a Deus, não haverá dificuldade que possa remover o teu otimismo. Nada, nem ninguém pode. São Paulo nos diz isso. Nem os obstáculos, nem as quedas, nem as tribulações, nem a dificuldade pode tirar o amor de Cristo que anda pelo nosso coração. Então, é fonte de otimismo e desaparecem os pesadelos, né? Se é que há algum pesadelo na vida de cada um de nós. Os pesadelos, quando eles ocorrem, sabe por que ocorrem? Por causa da nossa soberba, por causa da nossa falta de fé. Se tivesse uma fé como aquele grãozinho de mostarda, estaríamos serenos. Bom, os diversos campos de luta. Como é que nós podemos concretizar? Na vida familiar. Eu, para resumir, colocaria assim, não sermos queixumentos. Ter sempre um aspecto positivo para comentar das diversas situações. Digo da vida familiar, da vida de relacionamento em família, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, cada um nas suas circunstâncias, né? Os solteiros na sua vida familiar, com pai, mãe e os seus irmãos, as pessoas casadas, de jovem, com a esposa e com os filhos pequenos. E assim, nós sermos absolutamente construtivos, olhar por esse aspecto, sempre há um aspecto positivo, onde se pode ver. Vamos pegar aquele exemplo que se conta de uma mãe que estava recebendo umas visitas em casa. Isso utiliza São José Maria numa das suas homilias. E, de repente, aquele menino, pouca idade, coloca o dedo no nariz. E alguém comenta, mas que feio, menino, olha que coisa. E a mãe sai, acolhe o seu filho e diz, não, esse meu filho vai ser investigador. Então, encontra naquela situação um aspecto positivo e procura tirar algo, procura estimular as pessoas, não centrar-se nos defeitos, nas falhas. Olhamos os defeitos, temos que ter essa visão realista, porém, nós temos que ser como esses motivadores. Olha, fazemos as correções necessárias, mas corrigir pouco e estimular muito. Quer dizer, o tamanho do estímulo tem que ser trocentas vezes maior para a luta por viver as virtudes do que esse espírito pecuínea, esse espírito, enfim. Eu acho que as pessoas que vão ficando mais velhas e não têm visão de fé vão ficando neurastênicas, vão ficando obcecadas com os defeitos, vão ficando ranzinzas, tudo está errado, está tudo fora de ordem, está tudo assim. Vamos parar com isso, né? Vamos colocar a visão positiva. Né? Sempre se pode organizar melhor a casa. Então, a coisa positiva, puxa, vamos ajudar, participar, estimular. Isso é o que nós temos que conseguir em casa, com a esposa, com os filhos, conosco mesmos, né? Os nossos defeitos, somos desorganizados, bagunçados, etc. Não nos desanimarmos disso, mas sim usarmos aquela ferramenta, o instrumento do exame particular, botar em pequenas coisas, fazer propósitos pequenos, que qualquer, desculpa, com perdão da palavra, né? Não sou eu que emprego, mas qualquer imbecil possa cumprir, faz propósitos pequenos e cumpre-os a cada vez, então você vai estar animado, pois se a cada dia cumpre um propósitozinho, qualquer criança faz, então por que não ir para frente desse jeito? Ir por coisas pequenas. Não é? Como aquela pessoa que começa assim,
Bom, eu tenho dificuldade na minha ordem material, então primeiro eu vou arrumar minha pilha de papéis e os livros na estante, na primeira semana. E na segunda semana eu vou, com aquela humildade, arrumar meu porta-canetas, que está uma bagunça de... Pô, tem caneta ali que não está prestando para nada, pois joga fora de vez. E assim vamos, com espírito otimista, esportivo, lutando nas coisas pessoais e também olhando para as pessoas. Uma pessoa doente, imagina um médico, chega um médico e olha para o seu doente e está achando que ele é só doença. Não, ele terá coisas que estão com saúde, né? Então tem que encarar por esse lado positivo, com a esposa, com os filhos, em casa. Na vida profissional, na vida familiar, nós temos que ser semeadores de paz e de alegria. Então veja se nós somos isso mesmo. Somos um unguento. Somos essa pessoa, quando chega em casa, puxa, chegou o papai, puxa, olha que alegria. Já imagina aquele papai que chega em casa, senta no sofá e diz, poxa vida, nossa, que dia. O que os filhos vão pensar do trabalho, né? Essa coisa aí é horrível, esse negócio de trabalhar. É melhor deixar de trabalhar, não tem nenhum estímulo para o trabalho. Então, chega em casa, mesmo cansado, que é difícil, pode dizer, puxa, hoje foi um dia difícil, mas olha que beleza, que bacana, né? Conseguir essa coisa, teve esse assunto, que teve um cliente que gostou bastante, esse assunto tal, destaca as coisas positivas e torna atrativa a virtude. E nós temos que ser artífices disso. Pedagogos, educadores, educamos a nós mesmos, a nossa vontade, não queixar-se de nada nem de ninguém. São José Maria teve um retiro, ainda quando recém-fundada a obra, um dos seus retiros se encontrou uns propósitos, numa ficha, propósitos do seu retiro, uns 10 propósitos. Né? Entre outros propósitos, estava assim, não queixar-se de nada nem de ninguém. Não queixar-se de nada nem de ninguém. Mas como é que vai se fazer um propósito desse se não é colocando fé, olhando para as pessoas, que é preciso, quando não queixar-se de nada nem de ninguém, não é para você entrar num restaurante e achar que a comida está boa e ela está uma porcaria de comida que te serviram naquele restaurante. Pois você olha aquilo com uma perspectiva positiva, você pode fazer um comentário, você pode, enfim, a prudência já dirá como é que você deve se portar, mas sem se desanimar, sem ficar chateado, sem ficar irado. Nós temos que procurar conter as nossas irritações e as nossas chateações de tal maneira que, se nos chateemos ou nos iremos, não seja com falta de caridade. É isso que nos diz Cristo, né? Nos orienta a não perdermos a paz nunca, em nenhuma circunstância. A vida profissional, nós temos que ser semeadores de paz e de alegria. Então, a pergunta aí é vermos, somos semeadores de paz e de alegria no ambiente profissional? Ou somos pessoas chatas? Somos pessoas pecuninhas, cri-cri? Nós temos que ter também essa visão de fé e olhar para as nossas metas profissionais com essa perspectiva sobrenatural e rezando, pedindo a Deus, rezando, pois quem está com dificuldade no trabalho faz orações, por exemplo, da novena do trabalho, essas novenas que podemos pedir a São José Maria, enfim, aqueles santos que nós temos verdadeira devoção, a Nossa Senhora e São José, e pedirmos também. E na vida social, na nossa atuação social, também levar essa perspectiva de ser semeadores de paz e de alegria, viver no sentido de solidariedade, né? De dar a mão para as pessoas, de procurar ajudar a que as pessoas cresçam, se desenvolvam, enfim, trabalharmos também em conjunto, trabalhar em equipe e não esperar grandes transformações, porque talvez isso se assemelhe muito mais àquele caçador, o Tartarim de Tarascon, daquela figura de um conto, de um cara que era tão tonto e tão, enfim, imaginativo,
que imaginava fazer caçadas de leões, se vestia de caçador para um safari para caçar leões no seu apartamento. E nós, talvez não vamos resolver os problemas nem da cidade, nem do país, mas nós podemos trabalhar muito no nosso ambiente mais próximo, naquele ambiente, aquele círculo de possibilidade em que nós podemos levar uma mensagem positiva, podemos, enfim, operibus credite, trabalhar também com sentido de misericórdia, santificar o trabalho, ajudar a que as pessoas melhorem. Então, estamos falando na vida profissional e na vida social. Bom, e na luta interior? Eu tenho aqui uns minutinhos para dar umas pinceladas na vida interior. Vai aqui uma sugestão vinda do próprio São José Maria, que ele utilizava para a própria vida espiritual, e talvez nós podemos ir por esse caminho. Ele dizia assim: eu faço o caminho do filho pródigo todos os dias. Todos os dias, filho pródigo. Começando e recomeçando. E ele colocava a figura do filho pródigo com o ato de contrição. Toda vez que eu perceber as minhas falhas, pequenas ou grandes, não importa, voltarmos com dor de amor, um ato de contrição, voltar: Senhor, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, perdoa-me. E esses atos de contrição, no pequeno e no grande, é uma das melhores devoções. Não vou dizer que é a melhor, porque aí já seria um erro teológico. Mas está entre as melhores devoções porque nos ajuda a garantir esse espírito de luta, de começar e recomeçar muitas vezes. Notamos que falhamos na guarda da vista. Começamos e rezamos a Ave Maria, pedimos a Nossa Senhora que nos ajude e fazemos um ato de contrição, retomamos a nossa luta. E perdemos a paciência com o filho um dia. Vamos lá, começar e recomeçar. E no trabalho que nós perdemos ali o tempo na internet. Foi uma falta, foi lastimável. Nós olhamos para ele: poxa, eu perdi o tempo, tinha tanta coisa para fazer hoje e perdi lastimavelmente o tempo. Começar e recomeçar, um ato de contrição, fora, para trás, não ficar dando volta aos nossos defeitos, falhas, etc. Guarda isso para a tua confissão semanal, quinzenal, mensal. Cada um de vocês tem que ter uma frequência da confissão, procurar aquele sacerdote que possa nos entender nas nossas lutas. E na tarefa apostólica, nós temos que ser tenazes, otimistas. Já pensou com essa cara comprida, desanimado, queixo mento? Como é que podemos animar outras pessoas a seguirem esse caminho de busca da santidade? Nos ser animadores, sempre darem um estímulo, mostrar o lado misericordioso de Deus, que é misericórdia. A justiça divina é misericordiosa. Mas sempre ao lado, sempre perdoa. Se não 70 vezes, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7, não é isso? O lado. E animar a que as pessoas sigam por esse caminho de esperança, muito esperançado. O aspecto otimismo. Então, o otimismo se ancora nas virtudes teologais de uma forma maravilhosa. Na fé, que é visão sobrenatural, e que Deus nos dá todos os meios e graças necessárias e convenientes para ir para frente e para ajudar os nossos irmãos. O segredo da esperança é já temos aqui nessa vida essa participação nos bens futuros. São graças especialíssimas que vêm de Deus através da virtude da esperança. E isso tudo nós podemos transformar num propósito bacana, bonito. O poder da nossa oração vocal e o poder da oração mental. Eu até separei aquele ponto de caminho. Vira e mexe, a gente recorda, mas não custa recordar outra vez. Para cada um de nós, na nossa oração, é o ponto 702 de caminho. 702. Está no capítulo que teríamos que meditar uma e outra vez, que é o capítulo das tribulações.
dificuldades na vida espiritual, na vida familiar, no relacionamento com pessoas. Estás intranquilo, diz, no ponto 702. Estás intranquilo, não dormiu direito, está preocupado com aquele problema que precisa resolver. Estás intranquilo. Olha, aconteça o que acontecer na tua vida interior, ou no mundo que te rodeia, nunca esqueças que a importância dos acontecimentos das pessoas é muito relativa. Muito relativa. Calma. Deixa correr o tempo. E depois, olhando de longe e sem paixão, os fatos e as pessoas, adquirirás perspectiva. Lembra desse tema? Perspectiva. A distância que nos dá a visão sobrenatural dos problemas e também não ficar extremamente focados e perder essa visão de conjunto. Então, nos diz São José Maria, e depois, olhando de longe, sem paixão os fatos e as pessoas, adquirirás a perspectiva. Porás cada coisa no seu lugar e de acordo com o seu verdadeiro tamanho. Se assim fizeres, serás mais justo e evitarás muitas preocupações. Evitarás muita encrenca, muita bobagem. Muitos calvários que não são calvários de Cristo, que estão só na nossa cabeça. Que já esse pesadelo, bom, eu vou usar termos mais fortes, mas esse inferno não é para ter esse inferno na cabeça. É simplesmente nós temos que ser, Deus está na paz, na serenidade. Se esses pensamentos nos causam aflição, não são de Deus. Meus pensamentos, diz lá, não sei se é o Salmo, o Antigo Testamento, meus pensamentos são pensamentos de paz e não de aflição. Estás aflito? Isso não é de Deus. Bom, se 15 segundos de aflição, muito bem, mas já tu serenas, te põe diante de Deus, reza, e isso nos ajuda. Portanto, poder da oração. Em resumo, para ser otimista, que nos leva a não fugir da realidade dos fatos, das situações ou ignorá-la, exige fé. Então, apoiar-se em Deus. E esse otimismo não é o otimismo simplesmente naturalista. Um otimismo, vai dar certo. Não, como se fosse aquele ponto da... Como é que é? Esqueci o nome da... Um conto que tudo, uma menina que só pensava que tudo era... Depois você, lá no bate-papo, a gente lembra disso. Agora, fugiu dessa memória que vai passando o tempo e vamos perdendo coisas. Nós vamos experimentar, talvez, em algum momento, solicitações, dificuldades que parecem acima das nossas forças. Mas, por meio da oração, sim, podemos, através da oração. A nossa força está, sobretudo, em fazer a nossa oração mental, fazer o plano de vida, caprichar nesse plano de vida. A hora que nós estivermos fazendo as perguntas aqui do exame de consciência, vamos dar uma caprichadinha em anotar um ou outro ponto para falar assim, não, isso aqui eu tenho que trabalhar, minha vida espiritual. Tem que trabalhar também numa direção espiritual. Não deixar barato descuidos no nosso plano de vida. No diálogo com Deus, vou terminando aqui, encontramos um modelo vivo de todo comportamento otimista. Por quê? Ao contrário do que se possa pensar, Deus está sempre trabalhando e está sempre sorrindo. É aquele salmo que diz que Deus gosta de estar junto dos homens e passa o tempo brincando conosco. Quer estar conosco. Continuando, sem pausas, apesar das decepções que nós, os homens, lhe causamos. E no trabalho que não esmorece, no sorriso que não se apaga. O sorriso. Quantas vezes é necessário esse sorriso, que pode ser uma mortificação,
mas venha a ser uma reação de um filho de Deus. O sorriso que não se apaga, teremos a melhor contraprova do nosso otimismo. Vamos fazer um exame de consciência? E aí, com esse exame de consciência, nós vamos também olhar para esses pequenos propósitos que podemos fazer para a nossa luta. Reparo com frequência que estou diante de Deus. Procuro diariamente o trato com Deus e com Nossa Senhora por meio da Santa Missa, da oração mental e do Santo Rosário. Perdi o tempo. Levei os outros a perder o tempo, incomodando-os no seu trabalho ou faltando à pontualidade. Realizo entre os meus amigos uma ação apostólica simples e perseverante. Esse trabalho como que de formiguinha, e nós procurarmos semear alguns detalhes para o crescimento da amizade entre as pessoas que estão perto de nós. Pois pequenos detalhes e ideias que possam ajudar a que as pessoas vão adquirindo uma outra perspectiva da vida. Uns que como um plano inclinado, dando passos. E essas grandes transformações necessárias, elas vão ocorrendo no pouco a pouco. Isso é o que Deus pede de todos nós. Semear todos os dias sementes da caridade, do amor de Deus à nossa volta. Deixo-me dominar pelos respeitos humanos. Na atuação profissional ou social, procuro estar presente nos ambientes em que possa desenvolver um trabalho apostólico eficaz. Procuro, com o meu exemplo e a minha dedicação à família, fazer de minha casa um lar cristão, luminoso e alegre. Considero frequentemente que me devo santificar no cumprimento fiel dos meus deveres familiares. Procuro que nunca se prejudique a atenção à família em consequência de uma dedicação desordenada às minhas ocupações profissionais, sociais, etc. Sei renunciar de boa vontade às minhas preferências pessoais para tornar mais amável a vida de família no lar, dando-me generosamente aos outros, esquecendo de mim mesmo. Preocupo-me concretamente com a minha formação profissional, dedicando o tempo e estudo necessários para aperfeiçoar a minha eficácia e aumentar o meu prestígio. Procuro, com a ordem do meu trabalho, dar-lhe maior eficácia e a Deus mais glória. Faço o meu trabalho quando devo hoje agora, ou engano-me com demoras, o que equivale a não cumprir. Deixo-me dominar pela tristeza, sem considerar que é aliada do inimigo. Olha aqui o ponto, não é? Deixo-me dominar pela tristeza. Aqui precisa ver. A luta é uma luta da fé, do espírito de esperança, de otimismo, como falamos, de otimismo realista, apoiado na oração. Se em algum momento pinta uma tristeza,
um desalento, é preciso rezar mais. Reza o terço, busca a oração, faz uma visita extra ao Santíssimo. Enfim, faço o meu trabalho com a alegria de quem se sabe filho de Deus. Cumpro fielmente meu compromisso de rezar todos os dias pela obra. Sou generoso no emprego do meu tempo, dedicando parte dele a realizar as tarefas para as quais pedem a minha colaboração. Procuro atualmente aproximar dos meios de apostolado da obra algum dos meus amigos. Então, sempre nós podemos, no lugar onde nós estamos, na cidade onde nós estamos, procurar algum amigo que possa participar numa reunião dessas, uma palestra mensal, uma pessoa que possa assistir um recolhimento, ou à distância, ou vindo presencialmente. Deixar um link de alguma atividade lá do site da obra, um pequeno vídeo. Tudo isso são pequenos atos do apostolado que nós temos que fazer para aproximar almas do apostolado da obra. Então, todos nós temos que ser semeadores de paz e de alegria e temos que ser também pessoas que façam estender o trabalho da obra onde estão. Ser os braços e as mãos de Deus onde nós estamos. Então, graças a Deus, o trabalho da obra está se desenvolvendo bastante e nós reforçarmos isso, né? Colhermos também esses frutos, né, de pessoas que estão assistindo os meios de formação, para ver como é que eles poderiam participar de um retiro, conhecer mais a doutrina católica, para dar fundamentos da vida cristã para essas pessoas que estão participando. Bom, pessoal, então, terminamos o exame, podemos fazer um bate-papo aqui curto, com algumas dúvidas, e depois fazemos as orações finais. Temos aí uns 6 minutos, mais ou menos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, já aproveita, faz. É só habilitar o som, senão vai ficar falando sozinho aí. Nós vamos ter, eu já vou comentando alguma coisa aqui, não tem problema de me interromper, já aproveito então a brecha que estão me dando, que nós já temos uma prévia de programação de retiros para o próximo ano, e nós vamos ter 4 retiros programados lá no centro, naquele hotel Recanto Irapuru, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo, e também mais uma data de uma convivência, ou um projeto formativo, assim, num fim de semana. Então, vai começar esses retiros a partir de abril. Assim que tivermos já batido o martelo por aqui, eu vou passar para todos vocês, tá? Para a programação dos retiros para o ano que vem. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Quem poderia nos contar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Esperei um pouquinho, né? Mas já que ninguém falou, eu vou falar. Eu fiz a perguntinha até no chat. Como é que você vê, Paulo, o otimismo coletivo da nossa coletividade hoje? Nós, quando vamos fazer um trabalho coletivo, né, dentro da temporalidade, da vida social, nós somos muito pessimistas, né? Um exemplo é a busca da representatividade. Quando a gente tenta construir um nome, uma pessoa, além de pessimista, nós às vezes excluímos a pessoa. Mesmo entendendo que na vida social há um chamado muito grande, principalmente para os leigos, de criar consensos em busca do bem comum. Então, como é que se poderia melhorar esse otimismo coletivo nosso? Eu sugiro, ainda que tenha, depois alguém que quiser aí, complemente, né? A gente sempre tem experiências limitadas, né? Quer dizer, mas a doutrina social da igreja, às vezes, é desconhecida por nós, porque não estudamos, não nos debruçamos sobre a doutrina social da igreja, e ela tem 3 pilares fundamentais, que é bom a gente conhecer e aprofundar
em cada um deles. Esses 3 pilares são princípios, mais do que pilares, princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da participação. Eu não vou aprofundar aqui para não ir muito longe, mas existe um compêndio que foi escrito um resumo da doutrina social da Igreja, já em forma de catecismo, que seria bom. Eu vou falar mais em termos, viu, Max? Eu vou procurar ater-me à questão da doutrina social da Igreja. Eu prefiro não entrar pessoalmente, porque nos meios de formação da obra, nós não damos orientações específicas, não é? Cada um tem a sua opinião política, partidos, abordagens, com muita liberdade, cada um, inclusive, pode externar em algum momento, mas nós evitamos de dar conteúdo político ou de favorecer. Nós, com certeza, veremos atitudes muito positivas em determinados candidatos, coisas assim, mas nós evitamos, nos meios de formação da obra, ficar falando de política. Nós falamos mais desses fundamentos que obrigam, em consciência, a nós exercermos a nossa responsabilidade como cidadãos. E, inclusive, estaremos pecando, e algumas vezes gravemente, pecado mortal, para se confessar, e também nós teríamos que ver, de acordo com a posição, de acordo com a função, a atividade que cada um exerce, tem responsabilidades sociais graves. Um empresário, uma pessoa que tem uma missão educativa, o pai de família. Então, todos nós temos que ter, não digo respostas, mas os princípios da doutrina social da Igreja muito presentes. Então, o princípio de solidariedade, de participação e subsidiariedade. Então, a solidariedade está, sobretudo, que os homens não simplesmente estão nesse mundo para conviver, que já é alguma coisa, convivência, porque nem isso conseguem conviver, com ideias diferentes, com esse sentido de pluralismo, né? De respeitar opiniões em matérias opináveis, matérias temporais, soluções humanas diversas para os problemas sociais. Pode ter N soluções. Podemos divergir, mas não temos que haver conflito. Deve haver solidariedade e preocupação de não simplesmente conviver, mas de viver para os outros. Aí entra o grande problema, e João Paulo II trabalha isso com muita firmeza, na questão da solidariedade, que não é só conviver, mas viver para os outros. Então, exige uma dedicação, esforço e entrega pelo outro. Então, solidariedade. 2, evidente que eu estou resumindo, o Max que me perdoe, viu? Só vou dar essas pinceladas, mas eu gostaria que vocês, se tiverem que responder sobre isso, ou tiverem que aprofundar, estudar a doutrina social da Igreja. O segundo ponto é a questão da subsidiariedade. Não é, o conceito não é o de dar dinheiro ou de favorecer, ainda que possa ter manifestações desse tipo, está sobretudo a subsidiariedade, o princípio da doutrina social, é de capacitação de instituições intermediárias entre o Estado e o indivíduo, capacitação delas, e de tal maneira que elas possam agir autonomamente e sabendo pescar, pesquem, sabendo desenvolver. Então, a capacitação é fazer chegar o conhecimento, a educação, os meios, os recursos, para que esses membros, ou os indivíduos, ou as instituições intermediárias da sociedade, cheguem a ter uma atuação que não precisa estar o Estado suprindo tudo, mas ela vai evoluindo progressivamente, desde um estágio de ridícula subsidiariedade para uma capacitação robusta. Aí cada um de nós tem que encontrar, nas diversas instâncias da sociedade, quais seriam essas soluções. Eu prefiro não entrar na casuística, porque aí a gente pode ficar falando de política partidária.
E terceiro, faltou subsidiariedade, participação, que essa aí é o que o Marx está falando. Então, já que está assim, eu não vou fazer. Não, você está tudo uma merda mesmo, eu não vou fazer nada. Isso daí é um grande erro, porque esse espaço que fica com uma pessoa que age, desculpa o palavrão aqui, que uma pessoa que age dessa maneira está dando espaço para todos aqueles que têm uma intenção, por vezes, perversa ou errônea. Às vezes pode ter muito boa vontade, tem gente com muito boa vontade, mas faz coisa errada. Não é? Então, a participação é o compromisso do cristão diante de Deus de participar da construção da sociedade como? Agindo de alguma forma dentro das suas possibilidades. Não se pode dizer que ninguém tem possibilidade, eu não tenho possibilidade de participar. Não pode participar como membro de uma comunidade, como membro de uma família. Por exemplo, uma família que não está gostando de determinados programas de televisão, esse cara, unido a outras famílias, pode reivindicar um cuidado de que as mídias ou determinados tipos de veículos respeitem alguns valores que são valores necessários para a sociedade. Por exemplo, estou dizendo aqui um exemplo entre inúmeros. A participação, ela é como daquela história de que pelas omissões, a história do... Eu vou terminar aqui, porque senão vai longe. Aquela história quase de metáfora, que fala daquele, enfim, aquele imperador, daquele rei que quis fazer lá de uma festa e como produto da produção de vinho, todas as famílias estavam orientadas durante um certo período, uma semana ou um mês, de preencher um grande tonel com vinho de tal maneira que no dia da festa todo mundo podia receber desse vinho, ter uma grande festa, e aquilo singularizaria a participação de todos os membros daquela comunidade, daquela aldeia, no bem comum, etc, etc. Bom, mas a figura é essa daí, todas as famílias foram depositando lá os pequenos cálices de vinho, e depois lá, numa cerimônia muito bonita, no dia da festa, o príncipe, ou lá, ou sei lá quem, abria ali e preenchia o cálice e fazia uma saudação, aí depois todas as pessoas podiam beber daquele vinho e se confraternizar. O fato é esse aí, que quando o príncipe lá abre aquele tonel lá, aquela torneira, tonel de vinho, o que escorre é água pura, mais nada. Todo mundo pensou do mesmo jeito, né? Que diferença vai fazer um cálice de água num grande tonel de vinho? Essa imagem, ela já foi verificada por aquele experimento do Broken Windows, que fizeram numa universidade americana, agora eu não lembro, depois eu tenho um artigo sobre isso. Que se a gente descuida de fazer do cuidado habitual na nossa rua, na nossa casa, da cafeteira que cai os pingos de café na mesa, não sei o quê, se cada um não cuida da limpeza, aquilo vai virar uma coisa nojeira só, porque o mau exemplo ele se propaga ferozmente. Então, que não falte o bom exemplo permanente no nosso cuidado de uma série de ações participativas, nos diversos níveis. Agora, se nós temos perfil político, perfil empreendedor, somos pessoas que se envolvem, somos capazes, cada um tem que fazer oração, pensar dentro de Deus, busca uma direção espiritual e veja se Deus não está te pedindo mais, né? O mínimo que se pede de cada um é, dentro da sua atividade profissional, se fazer o teu trabalho bem feito, bem acabado, faz apostolado, conquista outras pessoas para fazer o trabalho bem feito e ajuda a comunidade através do seu trabalho, já tem aí uma bela de uma tarefa. Conquistar pessoas para melhorar o seu nível profissional. Porque através do trabalho bem feito e santificado é uma revolução social, uma revolução total. Pois é, a falta ética que existe no trabalho, né? Bom, pessoal, passou do tempo, 9h07. Querem falar? Cabral, Jaime, quer falar alguma coisa?
Não. Achei interessante alguns pontos, né? Essa ideia do otimismo realista, né? Eu achei muito importante, né? Porque tem tanto fato para ser pessimista, né? Que a gente tem que ver se é um otimismo realista. Achei isso muito positivo. Vou tentar seguir esse otimismo realista. Tá bom, vamos por aí. Tá bom, vamos terminar então, pessoal. Já passou do tempo e todo mundo tem bastante coisas aí, dá para fazer, que o terceiro round está começando para muita gente aí. Então, vamos fazer as orações. E boa pergunta, Marcos. Continuamos conversando, mas esse tema da doutrina social precisa ser estudado. Bom, eu vou rezar 3 Ave Marias. Vocês podem, eu rezo metade dela, vocês terminam, e depois umas oraçõezinhas finais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus nos dê a sua paz e a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite, pessoal. Qualquer coisa, falamos no individual aí, quando quiserem, tá? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Até mais. Muito obrigado, Paulo.